contexto internacional que tem impactos no Brasil. Estou falando do dólar, que tem o 14º dia seguido de alta em meio a uma tensão global. Você viu, desde ontem à noite, começou a pipocar a notícia de que o Japão ali já estava sofrendo com uma queda dramática da Bolsa, e a Denise Godoy e a Lilian Cunha contam no nosso site agora os impactos aqui no Brasil. O dólar teve hoje uma forte alta contra o real, atingindo a maior cotação desde o início de setembro de 2020. No decorrer do dia, a valorização foi perdendo força. Mesmo assim, a moeda teve hoje o 14º dia de alta seguido, fechando em R$ 5,74, com a alta de 0,56%. O turismo ficou a R$ 5,95, com elevação de 0,37%. O mesmo com a Bolsa de Valores de São Paulo, que chegou a perder 2% em alguns momentos do dia, mas fechou em queda de 0,46%, indo a mais de 125 mil pontos. No geral, o dia foi de muita tensão nos mercados, em todo o mundo, por conta dos temores de que os Estados Unidos, que é uma locomotiva, né, uma grande economia do mundo, que os Estados Unidos estejam à beira de uma recessão. Então essas notícias começaram a circular. Teve a questão também envolvendo o Japão. Carry Trade, tem até uma reportagem no nosso site também que explica o que é uma transação internacional que dispara o dólar aqui no Brasil. O dólar vem subindo frente ao real desde que o Banco Central do Japão começou a aumentar a taxa de juros. A taxa, que era a menor do mundo, subiu por um intervalo entre 0 e 0,1 ao ano, em março, e a 0,25%. Ou seja, o Japão decidiu do nada, aumentar a sua taxa de juros, que era cobrada em empréstimos. Com isso, as operações de carry trade foram desmontadas, fazendo a moeda americana subir aqui no Brasil. E esse termo, carry trade, é quando o investidor pega dinheiro emprestado em países onde a taxa de juros é baixa, no Japão, né? E ela é a mais alta a pagar para a diferença. Amplia em mercados onde ela é mais alta para pagar a diferença, né? Mercados exóticos. Os grandes investidores globais aplicavam esse dinheiro em países onde a taxa é alta, um deles aqui no Brasil, né? Que tem o terceiro maior juro do mundo, segundo a consultoria Moneyou, ou nos Estados Unidos também, e a taxa básica brasileira, a Selic, está em 10,5% ao ano, descontada a inflação é de 7,36%, só fica atrás da Turquia e da Rússia. Nos Estados Unidos, descontada a inflação, a taxa fica em 1,75% ao ano. No Japão, usando o mesmo critério, ela é negativa, de 1,88%. E nesse momento, o investidor embolsa o rendimento da aplicação que ele faz com o dinheiro emprestado. No caso de exemplos de 10 mil dólares no Brasil, ele ganharia 700 dólares se aplicasse no Brasil, e pagaria 10 de juros no Japão, um lucro de 690 dólares, ou 6,9% ao ano. Só que essa transação perdeu rentabilidade quando o Banco Central japonês interveio para valorizar o iene. Felipe Salto, que confusão, hein? Explica pra gente direitinho o que aconteceu, né, e quais são os efeitos práticos disso que aconteceu no Japão e esse medo relacionado à economia dos Estados Unidos. Esse conjunto traz um panorama sombrio, né, para o mundo todo. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Sakamoto. Olha, você já deu uma aula aí, Diego, uma boa introdução para nós, mas a verdade é o seguinte: economia, eu sempre costumo dizer que é um sistema de vasos comunicantes. E quando você mexe em uma variável, todas as outras variáveis também acabam sofrendo, em maior ou menor grau, as consequências. E é interessante que, nesse caso do juro, havia uma expectativa, né, de que o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, pudesse começar a reduzir os juros em um determinado momento nesse ano, até no primeiro semestre. Depois, essa expectativa se dissipou. É importante a gente ter essa historinha para chegar até hoje, né? E aí todo mundo começou a olhar os dados de inflação, de atividade, de emprego, de serviços, de indústria nos Estados Unidos, e começou a concluir que, de fato, a economia lá ainda estava mais aquecida. Essa percepção começou a se alterar, e nos últimos dias foi divulgado um relatório sobre emprego lá nos Estados Unidos que veio muito ruim, isso na sexta-feira. E aí aquele temor geral que se espalhou quanto à possibilidade de um PIB com uma evolução muito ruim ou até uma recessão nos Estados Unidos. Esse fenômeno
se combinou com outro fenômeno que foi a mudança na política monetária japonesa. Então você começou a subir juro lá. Quando os países que têm menor risco, que são mais ricos, que têm maior confiança dos agentes econômicos no mundo, né? Eles sobem juro, é muito difícil para nós, emergentes, para a gente competir com esses países. Porque qualquer subidinha lá nos juros, qualquer diferencial em relação à nossa taxa, faz com que fique mais vantajoso levar os dólares para lá e não deixar nos países emergentes. Nós sofremos com isso, sofremos aí desde sexta-feira com esse movimento de curtíssimo prazo, mas a boa notícia, a meu ver, é que se o Federal Reserve, o Banco Central americano, começar a reduzir o juro lá em setembro e a gente tiver eventualmente 3 reduções ainda esse ano, né? A nossa avaliação aqui na Warren é de que pode até haver uma possibilidade, né, do Banco Central ter uma folga maior aqui dentro para voltar a discutir no ano que vem, eventualmente, né, a possibilidade de voltar a afrouxar a política monetária internamente. Claro que vai depender da política fiscal, de outros riscos internos que tem a ver com o gasto público e com os resultados das contas públicas. É verdade. Mas, ô, Felipe, boa tarde. Sakamoto aqui. Se por um acaso o governo norte-americano, na próxima reunião do Federal Reserve, do Banco Central norte-americano, cortar a taxa de juros, considerando isso, né? Considerando esse desemprego que veio um pouco maior do que se imaginava, o que que vai acontecer com o fluxo de dólar, com a inflação e com os juros no Brasil? Você falou, com relação a essa folga, né? Essa folga é para o ano que vem para o corte de juros ou isso aí poderia já incentivar um corte de juros ainda este ano? Boa questão, Sakamoto, porque na minha avaliação, esse início da redução dos juros lá fora, eles já vão produzir essa folga, como eu chamei, desde logo, né? Mas claro que o Banco Central ele não vai reagir de imediato. Eu acho que a Selic deve ficar estável até o fim do ano e talvez comece a diminuir no ano que vem. Eu não entendo que o Banco Central já vá começar a reduzir juro esse ano. O que eu descarto é o cenário catastrofista que até escrevi sobre isso, né? Que alguns colegas aí do mercado chegaram a aventar, que é a possibilidade de elevação dos juros aqui. Não tem o menor cabimento, porque se vai reduzir o juro lá fora, o nosso juro aqui, que está em 10,5%, ele pode ficar um pouco mais baixo, porque aí o diferencial de juros, que é aquele ganho que os investidores têm, ele vai ser igual. Então eu consigo me dar ao luxo, tudo ou mais constante, né? Como os economistas gostam de dizer, de ter uma taxa aqui internamente mais baixa. Essa é que é a lógica. Por quê? Porque aí eu continuo atraindo capitais, mesmo com juro mais baixo, e a nossa taxa de câmbio não fica lá na lua, como ela está hoje, como ela estava na sexta-feira, lá no 5,70, batendo 5,80. Então, a grande questão é essa. É como o Banco Central vai manejar os juros aqui internamente a partir desse novo ciclo de redução dos juros pelo Federal Reserve. Ô, Felipe, você acha que o dólar pode chegar até qual patamar, né, na tua avaliação? Até que valor você acredita? Olha, eu acho que nós já estamos vivenciando os picos, né? Tem uma frase de um economista que é muito importante, Edmar Baixa, que é um dos pais do Plano Real, e que ele disse o seguinte, que Deus inventou a taxa de câmbio para humilhar os economistas, né? Porque a coisa mais difícil de projetar é o dólar. E apesar de ser um conceito simples, porque o que é a taxa de câmbio? É o preço do dólar medido em reais, ou na moeda que você está interessado. Então, quando vai para 5,70, 5,80, significa que a demanda relativa por dólares está maior do que por reais. Então, fica mais cara a moeda norte-americana. E eu acho que nós já estamos vivenciando esses picos. Entendo que setembro, outubro, com o início da redução dos juros lá pelo Federal Reserve, nós vamos nos beneficiar e o câmbio vai murchar.